O domo geodésico e a herdeira de Standard Oil. Para começarmos esta jornada, recuamos até o verão de 1966, num relvado impecável em Watch Hill, Rhode Island, onde surgiu um domo geodésico azul de 12 metros de altura. A herdeira da Standard Oil que o mandou construir pretendia que fosse um espaço de prática durante todo o ano para os bailarinos de ballet, que os seus cheques mantinham em figurinos e voos transatlânticos. Os seus vizinhos, residentes de um enclave à beira-mar, que passou um século a cultivar a discrição, processaram-na por violações de zoneamento e ganharam. O domo foi demolido. Em retaliação, ela pintou o gato do vizinho de verde. Ela tinha herdado aproximadamente 75 milhões de dólares 12 anos antes, cerca de 720 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Quando morreu num apartamento em Manhattan em 1982, quase tudo tinha desaparecido. Esta é a história de Rebecca Harkness, a debutante de St. Louis que se casou com a fortuna da Standard Oil, despediu o coreógrafo mais talentoso da América para reivindicar o nome da companhia dele como seu, encomendou uma urna de Salvador Dalí para suas próprias cinzas e foi eventualmente imortalizada numa canção de Taylor Swift. As origens de Rebecca Semple West em St. Louis. A história de Rebecca começa muito antes da sua fama, nascendo num ambiente de imensa riqueza e frieza emocional. Rebecca Semple West nasceu a 17 de abril de 1915 em St. Louis, Missouri, num lar que combinava uma riqueza extraordinária com o que mais tarde seria diagnosticado como uma ausência quase total de calor humano. O seu pai, Allen Tarwater West, era um proeminente corretor de bolsa de St. Louis numa era em que os corretores operavam como um sacerdócio secular. Eles governavam o fluxo de capital industrial num país que ainda construía os seus impérios ferroviários e petrolíferos. Ele cofundou a empresa de banca de investimento G.H. Walker & Company, ao lado de George Herbert Walker. Walker era o avô materno de um futuro presidente americano e bisavô de outro, um financiador que organizou a Feira Mundial de St. Louis de 1904 e mais tarde tornou-se presidente da W.A. Harriman & Company, uma precursora da Brown Brothers Harriman. O pai de Rebecca, por outras palavras, posicionou-se dentro da rede nacional de capital da Era Dourada, que produzia presidentes e dinastias bancárias como rotina. O seu avô materno fundou o que se tornou a St. Louis Union Trust Company, uma grande instituição financeira que ocupava um arranha-céus desenhado por Sullivan, que era, na sua conclusão, o edifício mais alto de St. Louis. Ela cresceu num lar onde o dinheiro era antigo o suficiente para ser invisível, e onde a conversa ao jantar dizia respeito à autoridade, em vez do negócio vulgar de a acumular. Uma infância gerida por estranhos. Apesar do esplendor material, a vida familiar de Rebecca era marcada por um vazio emocional profundo. O esplendor material veio com uma marcante ausência emocional. Os seus pais, na frase de Craig Unger, na sua biografia Blue Blood, eram emocionalmente gélidos, consumidos pelas obrigações e performances da vida da alta sociedade de St. Louis e largamente indiferentes à criação real dos seus filhos. Eles delegaram a infância a um elenco rotativo de amas. A mais notória entre elas tinha sido contratada especificamente porque tinha trabalhado num manicômio. A lógica aparentemente era que a experiência em manicômios produzia cuidadores pacientes. O detalhe foi repetido em todos os relatos da vida de Rebecca, porque captura, mais claramente do que qualquer especulação psicológica, a arquitetura emocional da sua educação. Uma criança criada por estranhos, cuja orientação profissional tinha sido calibrada para a gestão institucional em vez do calor materno. A ama do manicômio não foi uma experiência breve. Ela ficou por anos, durante os quais as impressões formativas de autoridade de Rebecca foram moldadas por uma mulher cuja outra referência profissional era uma instituição psiquiátrica estatal. As outras crianças do Círculo de St. Louis estavam a ser criadas por enfermeiras irlandesas e governantas inglesas que falavam a linguagem da correção calorosa. Rebecca estava a ser gerida. Ela frequentou a escola Rossman e depois a escola John Burroughs em St. Louis. A rebeldia na escola Fermata. Ao chegar à adolescência, a inquietação de Rebecca tornou-se evidente, levando os seus pais a procurarem uma solução institucional.
No final da década de 1920, a questão do que fazer com ela tornou-se urgente. Ela estava, mesmo aos 13 anos, a exibir a inquietação temperamental que os seus pais achavam perturbadora. A solução, como para as raparigas da classe alta da época, foi uma escola de acabamento. Em 1929, o ano do colapso da Bolsa, ela foi enviada para o Sul, para a Carolina do Sul, para ser civilizada no tipo de mulher que a sua família esperava que ela se tornasse. A escola que ela frequentaria tinha sido fundada no terceiro andar da casa de um pianista de concerto polaco e faria tudo menos domá-la. A Fermata School for Girls em Aiken, Carolina do Sul, desafiava as convenções de uma escola de acabamento comum. Fundada em 1919 no terceiro andar da casa em Aiken, do pianista polaco de renome mundial, Joseph Hoffman, e da sua esposa socialite, Marie Eustace Hoffman, servia as filhas da colônia de inverno, famílias ricas do norte que migravam anualmente para as propriedades de Aiken. O nome da escola foi tirado de um termo musical que significa a sustentação de uma nota além da sua duração indicada. Um nome que provaria ser involuntariamente apto para uma aluna que se recusava a comportar-se dentro da duração esperada das boas maneiras. Fermata atraía filhas precisamente das famílias que os West aspiravam igualar. Os seus ex-alunos incluíam Roosevelts, Beatles e Auchinclosses. Era uma estufa para o cultivo de mulheres que se casariam com os homens certos e adornariam as salas certas. O grupo The Pack e a insubordinação social. Após os seus estudos, Rebecca regressou a St. Louis, onde a sua rebeldia assumiu formas mais públicas e provocadoras. Rebecca matriculou-se em 1929 e graduou-se em 1932, passando os seus anos adolescentes formativos em Aiken, enquanto o resto da América descia na depressão. O mundo isolado da colônia de inverno, com os seus campos de polo, caçadas à raposa e jardins cuidados, estava o mais longe possível das filas de pão. Ela manteve um álbum de recortes no qual documentou a sua desafio com o que se lê, mesmo décadas depois, como uma alegria mal suprimida. Ela escreveu explicitamente que pretendia fazer tudo o que fosse mal. A frase era literal. Ela perseguiu os seus estudos de música e dança com disciplina genuína. No entanto, estudando piano e composição harmônica avançada, com o tipo de seriedade que mais tarde traria as sinfonias que esperava que o Joffrey Ballet executasse. O talento artístico era real mesmo quando o comportamento não era. Depois de Fermata, ela regressou a St. Louis para ocupar o seu lugar no circuito de debutantes. Ela fez a sua estreia em 1933 aos 18 anos, já entre as figuras mais discutidas na sociedade de St. Louis. Ela e o seu grupo de graduadas de escolas de acabamento, com ideias semelhantes, formalizaram a sua rebelião, dando a si mesmas um nome, The Pack. O rótulo combinava a autoconfiança aristocrática com uma saudação deliberada de 2 dedos, as convenções que deveriam estar a aprender a personificar. As suas travessuras foram catalogadas por Unger em Blue Blood, com uma mistura de afeto e horror. Rebecca realizava atos de semi-striptease em mesas de jantar em festas formais, para o total desânimo do seu pai conservador. Ela batizou a taça de ponche da estreia da sua irmã com óleo mineral, um laxante que fez efeito na pista de dança, num dos encontros anuais mais formais de St. Louis. Ela requisitava carros para passeios espontâneos. Nadava nua no rio Mississippi à meia-noite, tendo pedido emprestado, sem permissão, um barco da família de um membro do grupo. O baile do profeta velado, o ritual de debutante mais sagrado de St. Louis, no qual uma jovem era apresentada a uma figura mascarada representando a autoridade cívica e a ordem social, estava entre os seus alvos. A premissa do baile era a aceitação pelas jovens mulheres da hierarquia em que estavam a entrar. A presença de Rebecca foi, segundo todos os relatos, um ato sustentado de insubordinação, mal contida, conduzido aos pés da figura cívica mascarada, que a sua família se congratulava por conhecer há gerações. Ela tinha começado a dançar e a patinar artisticamente na adolescência, por insistência dos pais mortificados pela aparência rechonchuda da filha. A crueldade da motivação vale a pena ser lembrada. A primeira paixão artística da vida de Rebecca
foi inflamada não pelo encorajamento, mas pela vergonha parental sobre o seu corpo. Ela transformou o que poderia ter sido humilhação em disciplina. Estudou ballet seriamente o suficiente para que, em circunstâncias diferentes, pudesse ter entrado no mundo profissional da dança. A sua família tinha outras ideias. Reconhecendo que as artes performativas estavam abaixo do seu estatuto, pressionaram-na a retirar-se da dança aos 19 anos. A ambição tornou-se subterrânea. Cresceria ali pelos próximos 30 anos, antes de irromper com a força de uma fortuna da Standard Oil por trás. O primeiro casamento e a mudança para Watch Hill. A vida de Rebecca seguiu o caminho esperado do casamento, mas a insatisfação continuou a acompanhá-la. Em 1939, aos 24 anos, Rebecca casou-se com Charles Dixon Pease, um fotógrafo. Mais tarde, descreveu a decisão com uma franqueza impressionante. Ela tinha concordado com isso, disse ela, porque não tinha nada melhor para fazer. O desdém da observação revela muito sobre a época. O casamento para mulheres da sua classe era menos uma escolha do que uma condição padrão. E ela tinha sido treinada para isso em Fermata, desfilada por ele nos bailes de debutantes. E esperava-se agora que o executasse com a gratidão apropriada. Pease vinha com uma credencial. A sua família reivindicava a descendência de Franklin Pierce, o 14º presidente dos Estados Unidos. A afirmação colapsou sob escrutínio, porque todos os filhos do presidente Pierce morreram antes de atingir a idade adulta, tornando qualquer linhagem genealogicamente impossível. A própria reivindicação ilumina o que o círculo de Rebecca valorizava, no entanto. A pátina de distinção histórica importava, mesmo a distinção histórica fraudulenta. Ela estava a casar-se com uma aristocracia aspiracional em vez de real, e sabia disso. O casamento deles foi sem alegria, segundo todos os relatos. A carreira de Pease como fotógrafo permaneceu modesta, em parte porque o campo em que trabalhava recompensava um tipo de aprendizagem paciente que o seu casamento tornava impossível de sustentar, e em parte porque as suas próprias ambições eram modestas o suficiente para que a inquietação de Rebecca não tivesse nada nele contra o qual empurrar. Os instintos de Rebecca eram artísticos, sociais e temperamentalmente inquietos, e apontavam em direções que ele não conseguia seguir. 2 filhos chegaram antes de o casamento se dissolver. O seu filho Alan Pease nasceu em 1940. A sua filha Anna Terry Pease, chamada Terry, nasceu em 1944. O divórcio foi finalizado em 1945, deixando Rebecca como mãe solteira no início dos seus 30 anos num mundo social que considerava as divorciadas como mercadoria ligeiramente danificada. O rescaldo do divórcio encontrou-a no retiro de verão da família em Watch Hill, Rhode Island, a mesma comunidade onde tinha passado os verões da infância, onde os West estavam confortavelmente instalados há uma geração. Ela não tinha plano além de sobreviver à temporada. Os seus pais em St. Louis receberam a notícia do seu divórcio com a frieza praticada que traziam a todos os contratempos da filha. A sua mãe enviou uma breve nota expressando pesar pela interrupção para as crianças. O seu pai não enviou nada. O grupo tinha crescido. As amigas de Fermata tinham casado com famílias que sabiam como absorver as irregularidades dos temperamentos das suas filhas. Famílias com capital social para tornar as filhas excêntricas, meramente coloridas em vez de escandalosas. Rebecca, 2 vezes no lado errado da respeitabilidade convencional, 2 vezes mãe antes dos 30. Era uma mulher sem um próximo capítulo óbvio. O encontro com William Hale Harkness. Foi em Watch Hill que o destino de Rebecca mudou drasticamente ao conhecer o homem que lhe daria o apelido histórico. Watch Hill, no final da década de 1940, era um lugar onde os próximos capítulos chegavam em ombros de camisas de linho na hora do coquetel. Ela trouxe os seus 2 filhos pequenos para o norte com ela naquele verão. Alan, de 6 anos, e Terry, de 2, tinham a liberdade das praias de Watch Hill sob a supervisão de amas cujos temperamentos se assemelhavam, mais de perto do que Rebecca gostaria de admitir, aos temperamentos das mulheres que a sua própria mãe tinha contratado em St. Louis uma geração antes.
O homem cujo ombro mudaria tudo também se tinha divorciado recentemente. Também criado por pais cuja reivindicação sobre ele tinha sido social em vez de emocional. E também possuidor de uma fortuna tão vasta que o resto da sua vida tinha sido construído largamente em torno da ocultação da sua escala. O seu nome era William Hale Harkness, e o seu tio-avô tinha uma vez entregue a John D. Rockefeller $100 mil em dinheiro por uma parte de uma refinaria de petróleo em Cleveland. Watch Hill é uma península que se projeta no Long Island Sound, na ponta sudoeste de Rhode Island. Ventosa, privada e acessível apenas para aqueles que a procuravam intencionalmente. O New York Times descreveu uma vez a comunidade como marcada por um forte sentido de privacidade e de riqueza discretamente usada. A sua colônia de verão desenvolveu-se no final do século XIX, quando famílias ricas de Pittsburgh, Cincinnati e Nova York começaram a construir o que eufemisticamente chamavam de cabanas. As estruturas normalmente tinham 30 ou 40 quartos. Nas décadas de 1920 e 1930, a lista sazonal parecia um registro social condensado. Clark Gable, Douglas Fairbanks, Albert Einstein, Groucho Marx, Jean Harlow, Andrew Mellon e Henry Ford mantiveram todos ligações com a comunidade em vários pontos. O furacão da Nova Inglaterra de 1938 matou 15 residentes em Napa Tree Point e obliterou as suas cabanas de verão. Watch Hill, propriamente dita, resistiu. Permaneceu o que sempre tinha sido, um lugar onde o dinheiro antigo se retirava do mundo nos seus próprios termos. Os West passaram décadas a passar o verão lá. Rebecca cresceu a observar os ritmos do verão de Watch Hill. A vela de manhã cedo, os almoços no Misquamicut Club, as festas de coquetel que começavam discretamente às 17h e terminavam discretamente às 19h. Os passeios ao fim da tarde ao longo da Bluff Avenue, onde as casas surgiam brancas contra o Atlântico. Ela tinha absorvido a arquitetura social antes de a conseguir articular. Os ritmos de verão pareciam-lhe uma segunda língua nativa, aprendida ao lado da primeira e igualmente instintiva. Ela sabia quais famílias passavam o verão ao lado de quais outras famílias, quem tinha herdado de quem, quais fortunas eram do aço de Pittsburgh e quais eram da Banca de Nova York, e quais eram o dinheiro do petróleo mais antigo e silencioso de Cleveland. Ela regressou no verão de 1946 com os seus 2 filhos pequenos a tiracolo. A arquitetura não tinha mudado. O elenco era diferente. Entre o elenco estava um advogado de Wall Street recentemente divorciado, na casa dos 40 anos, cujo nome de família carregava mais peso na filantropia americana do que quase qualquer outro no país. William Hale Harkness, chamado Bill, era um homem de considerável charme e considerável dinheiro. A sua filha adolescente do seu primeiro casamento, Elizabeth, tornar-se-ia mais tarde famosa como Samantha Stephens na série de televisão Bewitched. Um detalhe que daria à trajetória subsequente da família uma sensação de ter sido escrita para a máxima ironia. Bill era, por temperamento, o contrapeso estável para uma mulher como Rebecca. Tinha sido aconselhado pelos seus médicos a abrandar, reduzir o estresse e evitar o esforço excessivo. O coração que o levaria através da próxima fase da sua vida já estava num relógio que ele não conseguia ouvir bem. Ele viu Rebecca em alguma festa de cocktail no Misquamicut Club, ou talvez na praia, ou talvez num dos jantares da Bluff Avenue. A localização não sobreviveu no registro. O que sobreviveu foi a atração. Bill viu em Rebecca uma mulher cuja energia podia iluminar uma sala sem exigir a sua própria. Rebecca viu em Bill um homem cujo dinheiro vinha com 3 gerações de disciplina filantrópica e cuja presença não carregava nada do peso que a do seu pai carregava. Ele propôs casamento dentro de 1 ano. O que sobreviveu no registro foi a consequência. Em 1947, a esposa divorciada do fotógrafo de St. Louis estava prestes a tornar-se a viúva mais rica do país, embora o seu segundo marido ainda não tivesse morrido. A origem da fortuna Harkness e a Standard Oil. Para compreender o impacto de Rebecca, é necessário entender a magnitude da fortuna que ela estava prestes a herdar. A fortuna que ela estava prestes a casar tinha começado 80 anos antes, com um meio-irmão do contabilista de Rockefeller a concordar em colocar o dinheiro que mais ninguém colocaria.
Para entender o que Rebecca Harkness iria em breve herdar, é necessário entender a posição que a família Harkness tinha esculpido na história industrial americana. A fortuna remontava a Stephen V. Harkness, um homem de negócios de Cleveland, Ohio, que em 1877 investiu como sócio silencioso na empresa petrolífera que estava a ser montada por John D. Rockefeller e Henry Flagler. Flagler, que era meio-irmão de Stephen, obteve os $100 mil iniciais de Stephen com a condição de que Flagler gerisse o investimento. O arranjo permitiu que Stephen lucrasse com o império emergente sem assumir a responsabilidade de gestão ativa. O negócio da refinaria de Cleveland, que Rockefeller e Flagler estavam a montar no final da década de 1860, consolidar-se-ia ao longo da década seguinte na Standard Oil, o trust industrial mais agressivo que o país alguma vez produzira. O investimento provou ser transformador. Stephen V. Harkness tornou-se o segundo maior acionista da Standard Oil, atrás apenas do próprio Rockefeller. A distinção importa. O nome de Flagler tornou-se sinônimo do desenvolvimento da Flórida através da ferrovia e dos grandes hotéis que construiu. Rockefeller tornou-se o capitalista mais analisado da história. A família Harkness acumulou riqueza numa escala comparável enquanto mantinha uma inconspicuidade estudada, quase teatral. Quando o Supremo Tribunal dissolveu o monopólio da Standard Oil em 1911, distribuindo as participações do Trust por 34 empresas sucessoras, a fortuna Harkness foi simplesmente espalhada por uma carteira mais ampla, que incluía a Standard Oil de New Jersey, mais tarde ExxonMobil, a Standard Oil de Indiana, mais tarde Amoco, e a Standard Oil da Califórnia, mais tarde Chevron. A riqueza de Stephen passou para o seu filho Daniel, e de Daniel para William Lyman Harkness, que se tornou um dos maiores acionistas individuais dos interesses reconstituídos da Standard Oil. O espólio de William Lyman foi avaliado em 68 milhões e 750 mil dólares à sua morte em 1919, em dólares de 1919. A soma era tão impressionante que o New York Times publicou várias histórias detalhando os impostos de herança pagos. Uma parte desse vasto espólio foi reservada num fundo para o seu filho, William Hale Harkness, receber ao atingir a idade adulta. Igualmente importante para entender o peso do nome Harkness era a tradição de mordomia que a família tinha estabelecido. Edward S. Harkness, um primo de Bill, foi um dos grandes filantropos americanos da época. Ele doou mais de 129 milhões de dólares durante a sua vida a instituições educacionais e médicas. O sistema de casas residenciais de Harvard ergueu-se com seu dinheiro. O mesmo aconteceu com a Harkness Tower, em Yale, e uma parte importante do que se tornou o Columbia Presbyterian Medical Center. Ele doou para Phillips Exeter, para Johns Hopkins, para Tuskegee, para Hampton e para Fisk. As escolhas refletiam uma posição filosófica de que o capital acumulado através do monopólio da Standard Oil carregava a obrigação de alargar o acesso à educação e à medicina, especialmente para comunidades que o estabelecimento filantrópico americano mais amplo estava a ignorar. O seu nome aparecia em edifícios por todo o país, mas raramente na frente deles e raramente em primeiro lugar. A família tinha praticado a filantropia com a mesma discrição que caracterizava a sua acumulação de riqueza. Eles não procuravam a fama, procuravam o impacto. O Commonwealth Fund, uma instituição da família Harkness dedicada à educação médica, tinha recebido mais de 30 milhões de dólares apenas do espólio de Edward. A doação de Edward foi conduzida com a deliberação de um homem para quem o dinheiro era uma ferramenta de mudança estrutural em vez de um veículo de autoexpressão. Ele escolheu instituições que o sobreviveriam. Dotou edifícios que levavam o nome da família em vez do seu próprio, o equivalente filantrópico de escrever cartas e assiná-las coletivamente. A mulher prestes a herdar uma parte desta fortuna era constitucionalmente incapaz de contenção ou anonimato. O casamento com Bill e a herança de Holiday House. O casamento com Bill Harkness trouxe estabilidade e uma nova residência icônica, mas o destino reservava uma mudança súbita.
Bill Harkness e Rebecca Pierce casaram-se a 1 de outubro de 1947. A união elevou Rebecca numa única cerimônia de divorciada, afluente, a uma das mulheres mais ricas do país. A revista Time descreveria mais tarde o casamento com uma compressão brutal. Em 1947, casou-se com o financiador e filantropo William Hale Harkness, herdou a sua fortuna em participações da Standard Oil quando ele morreu 7 anos depois. O ponto e vírgula esconde tudo. O casal comprou a sua propriedade de verão no número 50 da Bluff Avenue em Watch Hill, em 1948. A propriedade tinha sido construída em 1931 como High Watch, uma estrutura de madeira branca ramificada numa fusão de estilos provincial francês, moderno e regência, pontuada por enormes chaminés de laje monolítica que se projetavam no horizonte no topo da crista de Watch Hill. Bill e Rebecca renomearam-na Holiday House. Pagaram $80 mil, cerca de 1 milhão em dinheiro atual, e mesmo essa transação inicial carregava o ar de dinheiro a ser implantado sem cerimônia. A propriedade situava-se em aproximadamente 210 metros de frente de praia privada, com vista para o Atlântico. Naqueles primeiros anos, as festas em Holiday House eram descritas como de bom gosto, se um pouco barulhentas. O equilíbrio adequava-se a Bill. Ele preferia o sossego. A sua saúde, frágil desde os seus 30 anos, mantinha-o focado em preocupações práticas. No mesmo ano em que compraram a Holiday House, Rebecca deu à luz a sua única filha juntos, uma menina que chamaram de Edith Hale Harkness. Segundo todos os relatos disponíveis, o casamento era genuíno e funcional, a relação mais estável que Rebecca alguma vez sustentaria. Bill ancorou-a de uma forma que mais ninguém conseguiu. Ele absorveu a sua volatilidade com a paciência de um homem que tinha visto pior em tribunais. Ela, por sua vez, respondeu à sua estabilidade passando períodos sustentados na Holiday House, em algo próximo do contentamento. Ela esculpia, compunha música nas salas superiores. Criou os seus 3 filhos em condições de impressionante privilégio material, embora criada seja talvez uma palavra demasiado generosa para o que o pessoal da Holiday House realmente executava no seu lugar. Alan e Terry foram absorvidos no lar Harkness, como os filhos do segundo casamento. Edith era a única Harkness de sangue, a portadora da linhagem da Standard Oil, e desde o momento do seu nascimento, foi tratada pela família alargada com uma atenção particular que a marcou mesmo na infância como a herdeira. Os West não tinham sido capazes de lhe dar calor. Bill, à sua maneira silenciosa, estava a tentar dar. Em agosto de 1954, enquanto Rebecca trabalhava numa escultura do seu marido na Holiday House, Bill sofreu um ataque cardíaco maciço. Morreu aos 53 anos. O casamento deles durou exatamente 7 anos. Rebecca tinha 39 anos. Era viúva 2 vezes na prática, mãe de 3 filhos, e estava prestes a tornar-se uma das mulheres mais ricas do hemisfério ocidental. A herança chegou a aproximadamente $75 milhões, o equivalente em dinheiro atual a cerca de 720 milhões. Em 1954, essa soma representava quase 20 mil anos de rendimento de uma família americana comum entregue a uma viúva numa única transferência legal. O dinheiro Harkness tinha sobrevivido a Rockefeller, à decisão antitrust do Supremo Tribunal, a 2 guerras mundiais, à depressão e a múltiplas transferências geracionais. Tinha sido gerido por homens com um sentido de obrigação quase religioso. Pertencia agora a uma viúva de 39 anos, a quem tinham dito toda a vida adulta que as suas ambições eram inapropriadas, cuja primeira paixão artística tinha sido inflamada pela vergonha parental e que tinha no seu álbum de recortes de Fermata uma lista de tudo o que planeava fazer de errado. O álbum de recortes de Fermata tinha sido um documento privado. Os próximos 30 anos tornariam as suas promessas públicas. Ela não se desapontaria a si mesma. O patrocínio das artes e o conflito com Robert Joffrey. Com a sua nova fortuna, Rebecca mergulhou no mundo do ballet, mas a sua generosidade vinha acompanhada de um desejo de controlo. O caminho de Rebecca para se tornar a patrona de dança mais consequente na América de meados do século começou com uma humildade institucional apropriada.
Ela estabeleceu a Fundação Rebecca Harkness em 1959 e inicialmente financiou workshops, bolsas de estudo para estudantes e pequenas subvenções a organizações de dança existentes. A humildade durou tanto quanto a sua paciência para ela, o que não foi muito. O catalisador chegou na forma de um encontro com Robert Joffrey e Gerald Arpino, cofundadores do Robert Joffrey Ballet. A companhia era um grupo de digressão irreverente e lutador que tinha passado o final da década de 1950 a atravessar a América numa carrinha, apresentando-se em ginásios de escolas secundárias e teatros regionais. Joffrey era um coreógrafo talentoso de ascendência afegã italiana que tinha reunido um elenco de jovens bailarinos tecnicamente excelentes que estavam a ser travados pela pobreza. Figurinos gastos, cenários de segunda mão, tempo de ensaio inadequado. Quando Rebecca encontrou a companhia, experimentou o que aqueles que a conheciam descreveram como algo próximo de uma revelação. Era exatamente o que o seu dinheiro podia resolver. Resolvê-lo de forma conspícua anunciaria ao mundo artístico que ela era uma força ativa e essencial na cultura americana, em vez de uma espectadora rica. Ela começou a passar cheques. Em poucos meses, o seu investimento tinha duplicado os recursos da companhia. Num ano, ela tinha se tornado a sua principal patrona. No verão de 1962, fez algo que nenhum benfeitor de qualquer companhia de ballet americana tinha feito antes. Convidou toda a companhia Joffrey, cada bailarino, cada membro da equipa, cada coreógrafo, para passar o verão na Holiday House. A propriedade de 40 quartos em Rhode Island foi transformada num acampamento de verão de dança de luxo impressionante. Os bailarinos viviam nos quartos e anexos da propriedade. Comiam à mesa dela. Receberam contas de crédito em lojas locais e foram encorajados a usá-las. Os detalhes tornaram-se lendários nos círculos de dança. Quando descobriu que um dos bailarinos não possuía um fato, enviou todos os homens da companhia para a Saks Fifth Avenue e todas as mulheres para a Bergdorf Goodman, dizendo-lhes para cobrarem o que quisessem. Ela coseu notas de $10 num bolo de aniversário e observou os bailarinos a morderem-nas. Cobriu contas dentárias. Pagou por rinoplastias para membros da companhia que expressaram autoconsciência sobre a sua aparência. Organizou consultas médicas privadas para aqueles com lesões crônicas. Um bailarino recordou que estar na Holiday House era como ser apanhado por um furacão benevolente. No verão seguinte, a generosidade continuou e as apostas aumentaram. A Fundação Harkness financiou uma digressão do Joffrey pela União Soviética, um ato de diplomacia cultural no auge da Guerra Fria, montado conjuntamente com o Departamento de Estado. A companhia apresentou-se para o presidente Kennedy na Casa Branca. Um preço estava embutido em cada cheque. Rebecca insistiu que o Joffrey apresentasse ballets com partituras que ela tinha composto. A sua contribuição mais notória foi Dreams of Glory, que o bailarino Lawrence Rhodes descreveu mais tarde como uma das poucas vezes em que teve vergonha de estar em palco. A peça contava a história de um rapaz pequeno que sonhava tornar-se John F. Kennedy, uma premissa tão literalmente ilustrativa que era impossível levar a sério como coreografia contemporânea. Ela também tinha abordado Jerome Robbins e George Balanchine, os dois coreógrafos mais aclamados do ballet americano, e pediu-lhes para criarem obras para as suas composições. Ambos recusaram com uma frieza que não deixava margem para interpretações erradas. Ella Fitzgerald ofereceu uma soma supostamente significativa para gravar as suas canções pop, também recusada. O que ela queria mais do que qualquer ballet ou crítica individual era algo que o dinheiro podia aproximar, mas não comprar. Renome. Ela queria que os críticos levassem as suas partituras a sério como composições em vez de indulgências de uma patrona rica. Queria entrar no Carnegie Hall e ouvir a sua própria música tocada para um público pagante. Especificamente, queria que o Joffrey Ballet fosse renomeado em sua honra. Robert Joffrey era, por temperamento, o homem errado a quem pedir. Ele era ferozmente protetor da identidade da sua companhia. Tinha-a construído literalmente do nada, em digressão numa carrinha emprestada com 6 bailarinos. A visão artística, o repertório, as relações com os coreógrafos, tudo era dele.
A ideia de render o nome da companhia em troca de financiamento contínuo não era uma negociação comercial. Era uma exigência para deixar de existir como autor do seu próprio trabalho. Ele recusou. O que se seguiu foi um dos episódios impressionantes de traição institucional na história cultural americana. No início de 1964, enquanto o próprio Joffrey viajava para longe da sua companhia, o advogado de Rebecca chegou a Los Angeles, onde os bailarinos estavam baseados. O advogado entregou um ultimato. A companhia passaria a chamar-se Harkness Ballet, ou cada bailarino poderia rescindir o seu contrato e procurar outro emprego. A manobra funcionou porque a Fundação Harkness tinha, através de 2 anos de patrocínio abrangente, acumulado a propriedade contratual de quase tudo o que tornava o Joffrey Ballet o Joffrey Ballet. Possuía os cenários, possuía os figurinos, tinha a propriedade do repertório ensaiado e da música encomendada. Joffrey ficou com o seu nome, a sua inteligência coreográfica e quase mais nada. Ele passaria anos a reconstruir o que Rebecca tinha comprado e depois retomado. O New York Times relatou a 18 de março de 1964 que Robert Joffrey, chefe da companhia de ballet que leva o seu nome, disse ontem que tinha cortado a sua ligação com a Fundação Rebecca Harkness. A linguagem ascética do anúncio escondia a devastação por baixo. A companhia que tinha feito uma digressão pela União Soviética, atuado para Kennedy e eletrizado o público com a sua juventude e precisão técnica, tinha sido desmantelada por dentro. Os bailarinos tinham tido uma escolha. A maioria deles, habituados aos recursos que o dinheiro de Rebecca proporcionava e incertos sobre um futuro sem ela, escolheu ficar. Joffrey reconstruiu a sua companhia ao longo da década seguinte, através de pura vontade criativa e da lealdade de bailarinos, que conseguiu persuadir a segui-lo num segundo período de pobreza. O Joffrey Ballet sobrevive até hoje como uma das companhias de dança mais distintas da América. A companhia de Rebecca, a que ela tinha esculpido da dele, não duraria tanto tempo. O Harkness Ballet e a inovação artística. Apesar da controvérsia, a nova companhia de Rebecca alcançou patamares de produção e talento sem precedentes. Ela fundou o Harkness Ballet oficialmente em 1964, com um elenco inicial construído largamente a partir da lista do Joffrey. A primeira aparição pública ocorreu em Cannes, em fevereiro de 1965, notavelmente no continente em vez de em Nova York. George Skibine serviu como diretor artístico. Marjorie Tallshiff, a celebrada bailarina nativa americana, serviu como principal. O repertório inaugural apresentava obras de Alvin Ailey, Eric Brunn, Brian MacDonald e Stuart Rhodes, ao lado das próprias contribuições de Skibine. Desde a sua estreia, o Harkness atuou maioritariamente no estrangeiro, apresentando-se em grandes teatros europeus com considerável aclamação, dando aos seus bailarinos uma experiência cosmopolita, que era invulgar para o ballet americano da época. Os críticos americanos tinham estado a observar a forma da fundação da companhia. O mundo da dança, mais pequeno e mais interligado do que o público leigo entendia, tinha absorvido cada detalhe da manobra em Los Angeles, poucos dias após a sua ocorrência. A palavra viajou de estúdio de ensaio em estúdio de ensaio em 48 horas após o avião do advogado aterrar de volta em Nova York. O Joffrey tinha sido despojado numa única tarde por uma mulher cujo dinheiro os bailarinos tinham aceitado sob a suposição de que o dinheiro vinha sem amarras dessa magnitude. A história cristalizou-se numa parábola sobre patronos ricos, que foi repetida com variações apropriadas em todas as grandes instituições de dança americanas ao longo da década seguinte. Eles não esqueceriam o que Rebecca tinha feito. Não o perdoariam. De volta a Nova York, Rebecca comprou a Nathaniel L. McCready House no número 4 da East 75th Street, no Upper East Side. Uma mansão de 4 andares no estilo renascentista francês, construída em 1899. Ela mandou renovar completamente o edifício pelo decorador de sociedade Michael Greer. O resultado foi a Harkness House for Ballet Arts, uma combinação de sede, centro de treino e salão social.
onde a interseção de riqueza e dança era realizada diariamente no registro mais alto. A noite de abertura contou com a presença de, entre outros, Salvador Dalí, que desceu a escadaria vestindo uma capa preta e carregando uma jaguatirica no ombro. A ex-bailarina Andrea Kagan recordou mais tarde o momento com o espanto que ele merece. Ela olhou para as escadas, viu Dalí a avançar em direção a ela e pensou: foi magnífico. O Harkness Ballet operava num padrão de produção anteriormente inigualável na dança americana. Rebecca gastava em coreógrafos da Europa e da América, em figurinos construídos de acordo com padrões teatrais profissionais, em cenários encomendados a artistas visuais sérios, em equipamentos de iluminação e transporte de digressão e alojamento que a maioria das companhias americanas improvisava ou passava sem eles. A lista durante o seu auge incluía bailarinos que iriam definir o ballet americano por uma geração. Judith Jamison, mais tarde a lendária diretora artística do Alvin Ailey American Dance Theatre, dançou com Harkness. Helge Thomasson, que se tornou o distinto diretor artístico do San Francisco Ballet, foi um bailarino principal. Lawrence Rhodes desempenhou papéis principais ao longo da história da companhia. Lonnie Isaksen, Finis Jung, Brunilda Ruiz e Lar Lubovitch passaram todos tempo na companhia. A Harkness Ballet School treinou, segundo algumas contagens, mais bailarinos que seguiram carreiras profissionais do que qualquer outra escola afiliada da época. Entre os seus notáveis alunos bolseiros estava um jovem texano chamado Patrick Swayze, que mais tarde definiria a imaginação cultural de uma geração com Dirty Dancing e Ghost. O trabalho coreográfico em si era de vanguarda para o ballet americano de meados do século. After Eden, de John Butler, explorava o momento do exílio do paraíso com uma sensualidade que chocava o público habituado a narrativas mais decorosas. O seu Sebastian, com partitura de Giancarlo Menotti, lidava com um escravo veneziano que dá a sua vida para salvar a mulher que ama. Monument for a Dead Boy, de Rudy Van Danzig, em 1966, foi uma obra de uma especificidade homoerótica surpreendente, retratando o despertar sexual de um jovem através de uma linguagem de dança contemporânea que não tinha precedentes na programação do ballet americano. As contribuições de Alvin Ailey deram à companhia uma sensibilidade africanista ausente da maioria das instituições de ballet dominadas por brancos da época. O Harkness comprometeu-se com a diversidade racial de formas que os seus contemporâneos não fizeram. Rebecca deu oportunidades e bolsas de estudo a bailarinos independentemente da raça, tipo de corpo ou origem. A composição da companhia refletia o movimento dos direitos civis que remodelava a América em tempo real. E o compromisso criou complicações quando a companhia fez uma digressão pelo sul americano, onde grupos integrados de bailarinos encontraram hostilidade que nenhuma quantidade de dinheiro Harkness podia simplesmente dissolver. Os críticos, no entanto, eram outra questão. Clive Barnes, então o crítico de dança mais influente no mundo de língua inglesa, tinha adorado o Joffrey Ballet. A forma da sua dissolução não era algo que ele estivesse inclinado a perdoar. As suas críticas ao Harkness Ballet eram exercícios de demolição sistemática. Fosse motivado por objeções estéticas genuínas, lealdade pessoal a Joffrey ou o desprezo que os críticos masculinos estabelecidos da época reservavam para mulheres ricas que presumiam entrar em território profissional, o efeito era idêntico. O público de Nova York foi forçado a escolher lados e a influência de Barnes moldou o lado que muitos escolheram. A mistura de inovação artística genuína com a insistência de Rebecca na autoengrandecimento deu a Barnes e aos seus colegas alvos a que não conseguiram resistir. Ela ainda não tinha dado aos críticos o seu maior alvo. Estava prestes a fazê-lo. Excentricidades e o declínio do império. Enquanto a sua influência artística crescia, o comportamento pessoal de Rebecca tornava-se cada vez mais bizarro e dispendioso. Enquanto a companhia de ballet viajava pela Europa e treinava em Manhattan, a Holiday House em Watch Hill passava pela sua própria transformação. A mansão colonial original de 35 quartos
foi expandida para cerca de 40 quartos. Foi equipada com 21 casas de banho e 8 cozinhas. Era servida por 9 criados e 3 cozinhas a tempo inteiro. Ela instalou um campo de golfe de 3 buracos nos 5 acres da propriedade. Em 1966, ergueu o Domo Geodésico Azul no relvado, destinado a ser um espaço de prática durante todo o ano para os bailarinos de balé durante os verões de Rhode Island. O domo era arquitetonicamente impressionante e funcionalmente sensato. Era também uma estrutura de 12 metros num bairro de casas coloniais discretas, onde o contrato social dependia de nenhum residente anunciar a sua riqueza ou excentricidade de forma demasiado ruidosa. Os vizinhos processaram por violações de zoneamento. Ganharam. O domo foi demolido. Ela pintou o gato de um vizinho de verde. A escalada traçou uma lógica quase cômica. Uma derrota de zoneamento respondida com vandalismo biológico, direcionado contra um animal doméstico, executado com uma seriedade que a maioria dos adultos reserva para disputas fiscais. As suas festas na Holiday House tinham passado, nesta altura, muito além dos eventos de bom gosto, se um pouco barulhentos, dos primeiros anos de casamento. Ela enchia aquários ornamentais com peixes dourados vivos e uísque escocês. E depois observava os peixes dourados a afogar-se. Ela alegadamente limpava a sua piscina com Dom Perignon. A lista de convidados, nos seus encontros de anos de pico, incluía Salvador Dalí, um regular, ao lado de Howard Hughes, Andy Warhol, Gene Kelly e vários membros da realeza e chefes de estado das digressões europeias. Uma vez subiu ao telhado numa festa de um vizinho e desceu pela chaminé. Foi expulsa de um transatlântico que atravessava o Atlântico após ser descoberta a nadar nua na piscina do navio e depois a tirar pratos à banda quando eles se recusaram a tocar as suas composições. Tocou a campainha de J.D. Salinger, uma tarde vestida de mulher da limpeza, esperando convencer o autor famosamente recluso de que a sua ficção beneficiaria de ser adaptada num ballet com música dela. Salinger não aceitou. As festas continuaram até o final da década de 1960, com uma regularidade que dependia da capacidade da sua equipe de absorver qualquer novo arranjo que ela exigisse. Os cozinheiros aprenderam a preparar 10 pratos com 30 minutos de aviso, e as empregadas aprenderam a limpar salpicos de sangue das paredes das casas de banho sem comentar a sua proveniência. Os motoristas aprenderam as rotas entre Watch Hill, a casa de Manhattan, a mansão do Rio Hudson e o Teatro Harkness, em horas em que nenhum horário civil exigia transporte. A sua amizade com Salvador Dalí, no entanto, era genuína e criativamente recíproca. O surrealista catalão desenhou cenários para o Harkness Ballet e joias para Rebecca pessoalmente. O seu broche Étoile de Mer, com aproximadamente 18 mm de comprimento, feito de diamantes, rubis, esmeraldas, platina e ouro amarelo, na forma de uma estrela do mar, seria vendido na Christie's New York em junho de 2023 por $982.800. O catálogo da Christie's observou que o projeto marcou o início de uma amizade entre o artista e a herdeira. A amizade sobreviveu a quase todas as outras relações significativas na vida de Rebecca. Dalí entendia-a de uma forma que os críticos de dança não entendiam, talvez porque ele próprio era um mestre da autopromoção e reconhecia o mecanismo noutra praticante. Um crítico da biografia de Craig Unger observou mais tarde com precisão seca que o arranjo de Rebecca, de múltiplas casas e grandes equipas, tinha o efeito prático de a impedir de ter de ver os seus 3 filhos com qualquer tipo de regularidade. Foi uma das frases mais devastadoras alguma vez escritas sobre ela. E os filhos, para cuja ausência ela tinha tão cuidadosamente planeado, não a perdoariam no final por isso. No início de 1972, Rebecca comprou o Colonial Theatre no número 1887 da Broadway, perto do Lincoln Center, por $1,5 milhão de dólares. A sua intenção era criar o que descreveu como o primeiro e único grande teatro nos Estados Unidos, especificamente desenhado para a dança. A renovação que se seguiu foi espetacular na direção errada. Ela recrutou o artista espanhol Enrique Senes Oliver para pintar murais no teto por todo o teatro. Depois encomendou algo consideravelmente mais dramático para as paredes do átrio. Uma composição maciça retratando bailarinos da companhia e a própria Sra. Harkness nua, brincando entre imagens alegóricas clássicas.
O Teatro Harkness abriu a 9 de abril de 1974 com uma gala que reuniu grande parte do estabelecimento social e cultural de Nova York. As críticas foram fulminantes, mesmo para os padrões que Clive Barnes tinha estado a estabelecer. O mercado de baixa de 1973 a 1974, um dos piores da era pós-guerra, tinha devastado as carteiras de ações por todo o país. E as participações de Rebecca não foram exceção. Naquele outubro, o New York Times relatou que o Harkness Ballet se dissolveria em abril, a menos que angariasse $1 milhão até 31 de março, citando graves perdas no mercado de ações pela senhora Rebecca Harkness como a causa próxima. A combinação do colapso do mercado e 2 décadas de gastos extraordinários tinha produzido uma situação que nenhuma angariação de fundos de emergência podia reverter. O Harkness Ballet fechou em 1975. Tinha durado 11 anos. O Teatro Harkness fechou em junho de 1977 e foi demolido no mesmo ano. Foram aceites propostas seladas para o controverso mural Nu do átrio. Estimativas compiladas após a sua morte sugeriram que ela tinha gasto aproximadamente $83 milhões apenas em ballet ao longo da sua vida, cerca de $102 milhões em dinheiro atual. A casa de Manhattan, no número 4 da East 75th Street, acabou por ser vendida também. O colapso físico e a tragédia familiar. À medida que o seu império financeiro e artístico desmoronava, a saúde de Rebecca e a vida dos seus filhos seguiam o mesmo caminho trágico. À medida que o império do balé desmoronava, o mesmo acontecia com o corpo de Rebecca. A dependência do álcool que estivera presente por anos escalou para uma dependência composta que absorveu a última década da sua vida. Ela tornou-se viciada em injeções de vitaminas B e analgésicos administrados a si própria, com uma prática que horrorizava os visitantes. As paredes das suas residências estavam alegadamente salpicadas de sangue de veias falhadas. Os visitantes que viam as paredes não diziam nada sobre elas, tanto porque os visitantes dependiam dela de várias formas, como porque dizer algo exigiria reconhecer o colapso maior que as paredes documentavam. Ela também tomava injeções de testosterona ostensivamente para preservar a força física de bailarina que nunca tinha abandonado. A testosterona calcificou os seus músculos e baixou a sua voz para um registro que os amigos descreveram como surpreendente numa mulher que outrora se movia pelas salas numa corrente de feminilidade. O seu terceiro marido, o Dr. Benjamin H. Keane, foi um médico distinto que mais tarde se tornou famoso pelo seu papel no tratamento médico do chá do Irão. Ela casou-se com ele em 1961 e divorciou-se em 1965. O seu quarto marido, o Dr. Niels H. Lauersen, um médico cerca de 20 anos mais novo que ela, casou-se com ela em 1974 e divorciou-se em 1977. O padrão manteve-se em ambos os casamentos. Ela escolheu médicos, homens habituados a gerir crises, e apresentou-lhes crises para as quais nenhuma formação clínica os tinha preparado. Em 1977, internou-se em Silver Hill, a clínica de reabilitação do Connecticut, que se tinha tornado a escola de acabamento para os ricos e extremistas. Silver Hill tratava algumas das dependências mais proeminentes da sociedade americana. A sua lista de pacientes, se tivesse sido tornada pública, constituiria um registro social de disfunção. Após completar o tratamento, vendeu a sua mansão no rio Hudson, em Palisades, Nova York, aos Isley Brothers e retirou-se para um apartamento em Manhattan com um círculo muito reduzido de leais que tinham permanecido ligados ao que restava do império pelas suas próprias razões. A fortuna estava quase no fim e a vida da sua filha estava quase a terminar. A dimensão mais devastadora da história Harkness não é o dinheiro, mas os filhos. Alan Pease, o filho de Rebecca do seu primeiro casamento, tinha passado a infância na periferia da vida teatral da sua mãe, nunca visto. Em novembro de 1977, disparou sobre um homem durante uma briga em Miami e recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Mais tarde disse a entrevistadores que o seu tempo na prisão foi o período mais feliz da sua vida. O ambiente controlado, as rotinas previsíveis, a liberdade do caos e da performance do mundo Harkness constituíam um alívio. Ele não contactou a mãe durante o seu encarceramento. Anne Terry Pease, a segunda filha de Rebecca,
Viveu no espaço comprimido entre a lealdade e o dano, que é a residência habitual dos filhos de pessoas brilhantes e egoístas. Ela foi a assistente mais fiel da sua mãe nos anos finais. Edith Hale Harkness, a única filha de Rebecca e Bill, tinha carregado a linhagem da Standard Oil e o custo de ser a sua herdeira. Ela tinha lutado com doenças mentais graves desde o início da adolescência, num lar espetacularmente mal equipado para fornecer a estabilidade que tal doença requer. Aos 15 anos, tentou o suicídio atirando-se de um edifício alto. Um toldo amorteceu a sua queda e salvou-lhe a vida. Ela entrou e saiu de instituições psiquiátricas ao longo dos seus anos adultos, nunca encontrando um apoio fora delas. Quando a notícia de uma das tentativas de suicídio posteriores de Edith chegou a Rebecca, ela terá respondido com uma frase que foi citada em quase todos os relatos subsequentes da sua vida. Não consigo acreditar que ela demorou tanto tempo a ter sucesso. A observação, quer seja precisa na atribuição ou apócrifa, tornou-se o documento definidor do que significava ser filho de Rebecca. É o humor negro que se aproxima do niilismo, ou é a declaração de uma mulher que se tinha separado tão completamente do sentimento comum que a morte da sua filha registrou-se como uma questão de agenda? Rebecca morreu de cancro no estômago a 17 de junho de 1982, no seu apartamento em Manhattan. Tinha 67 anos. Edith morreu por suicídio a 22 de agosto de 1982, usando uma combinação de drogas e álcool. A neta de Rebecca, Angel, tinha falecido antes de ambas aos 10 anos de idade. A dinastia, o nome, a linhagem da Standard Oil foi extinta num único verão. O legado final e a canção de Taylor Swift. O encerramento dessa história ocorre com um toque de ironia artística e a compra da Holiday House por uma nova estrela. Rebecca tinha encomendado a Dali como o seu ato artístico final, uma urna de joias personalizada chamada o Cálice da Vida, desenhada para girar continuamente na sua base após a sua morte, para que pudesse estar sempre a dançar. A urna custou $250 mil. Quando Terry foi enviada à agência funerária para recolher os restos mortais da sua mãe, descobriu que a urna era demasiado pequena. Ela levou o excesso para a casa da agência funerária num saco de compras do supermercado Gristed. Foi o ato mais poético de deflação numa história cheia deles. As cinzas que a urna não conseguia conter viajaram para a casa da agência funerária num saco de papel do mercado da esquina. Em 2013, a estrela pop Taylor Swift comprou a Holiday House por $17.750 mil em dinheiro através de um fundo cego. 7 anos depois, em julho de 2020, lançou uma canção chamada The Last Great American Dynasty no seu álbum Folklore. A canção conta a história de Rebecca em imagens comprimidas. As festas, os vizinhos, os aquários, o domo geodésico, a ruína final. A letra de Swift de que ela teve um tempo maravilhoso a arruinar tudo tornou-se o encapsulamento definitivo do legado de Rebecca, afetuoso e preciso em igual medida. Swift disse a entrevistadores que via Rebecca como uma viúva desajustada a vingar-se alegremente da cidade que a expulsou. No verso final da canção, Swift traçou o paralelo entre si própria e a sua predecessora, dobrando a sua própria compra da Holiday House na mesma narrativa de mulheres transgressoras que chegaram ao Watch Hill e deixaram os vizinhos desconfortáveis. A fortuna que tinha sobrevivido a Rockefeller, a decisão antitrust, a 2 guerras mundiais e a depressão, tinha sido absorvida por cenários de ballet e renovações de teatros, por domos geodésicos e rinoplastias, por Dom Perignon em piscinas e uma urna de Dali que provou ser demasiado pequena para o que deveria conter. Se esta história mudou a forma como vê as dinastias que moldaram o mundo, subscreva e deixe o seu like no canal. Estamos a desenterrar a história que muitos tentaram enterrar. Cultive o futuro. O próximo tesouro da história será revelado em breve.